Esse áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos, Pesquisas, Estado, Política e Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, vinculado ao programa de pós-graduação da UFSCar do campus de Sorocaba. Voz de Ruth de Carvalho Angelini. Artigo: a Universidade Brasileira e a Formação de Professores para o Ensino Superior. Escrito por Meira Chaves Pereira, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar Campus Sorocaba, e Fabrício do Nascimento, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar Campus Sorocaba. Esse artigo se encontra publicado na revista La Plage, Sorocaba, volume 2, número 2, maio-agosto de 2016, páginas 101 a 110. Resumo. Este estudo discute a formação de professores para o ensino superior sob uma perspectiva reflexiva. Se de fato o conjunto de conteúdos para os distintos campos do conhecimento são imprescindíveis no trabalho com os estudantes de graduação, também é verdadeira a orientação da formação num eixo multidimensional que ultrapassa o saber estático e fragmentado, um eixo que faz do homem um ser que deve se preocupar com a posteridade, com o legado da humanidade e não de grupos particularizados em profissões ou representantes de recortes sociais. O presente artigo destaca esse olhar como um dos grandes desafios da docência no ensino superior, que cada vez mais exigirá do docente a incorporação do comprometimento com a dimensão política de sua formação. Caminho esse não construído da noite para o dia, mas na dialogicidade de seres que se enxergam em construção. Introdução. No Brasil, recentemente, a docência no ensino superior tem sido palco de destaque. Isso se dá devido a grande aporte teórico sobre a formação do docente desse nível. As competências, habilidades e práticas pedagógicas são temática que estão em recorrentes discussões. Pimenta e Anastasiou, 2002, argumentam que o professor, quando exerce a docência no ensino superior, em paralelo com outras atividades autônomas, estes ainda identificam em seus ambientes como consultórios, clínicas como professor universitário. Logo, demonstra a valorização do título de professor. No entanto, a falta de políticas claras ou a reformulação das existentes deixam em evidência a necessidade de uma reorganização de modo que abranja o ensino e a pesquisa do docente de nível superior. Atualmente, as universidades brasileiras têm enfrentado muitos desafios quanto à formação de professores. Os documentos oficiais apontam necessidades e cobram das instituições de ensino de graduação projetos pedagógicos que atendam à especificidade de cada área. Sendo assim, os estudantes devem compreender e mobilizar-se quanto à concepção de ensino-aprendizagem, metodologia de ensino, orientação didáticas, meios e processos de avaliação e a organização e planejamento de trabalho, ou seja, temáticas referentes à profissão docente. Os docentes já formados se atentam em ministrar aulas ou realizam pesquisa que, por vezes, apresentam um certo distanciamento das questões acerca do magistério e, logo, não contemplam os reais desafios de ambos os campos. Sendo assim, a formação continuada surge como meio para formar, informar, atualizar-se e oferecer aos docentes universitários a oportunidade de aprofundar seu conhecimento acerca do desenvolvimento humano e sua relação com a aprendizagem às novas metodologias de ensino. A partir, então, as indagações sobre o tipo de profissional que quer se formar, os caminhos da pesquisa e o exercício docentes são algumas das temáticas que, postas em evidência, questionam qual a identidade desses profissionais, como ocorre o entrelaçamento entre pesquisa, ensino e extensão,
Esse trabalho se propõe a discorrer sobre esses eixos e apresenta alguns desafios quanto à formação de professores na contemporaneidade. Subtítulo: Um olhar sobre o contexto histórico da formação de professores no Brasil. A formação de professores no Brasil, durante o período colonial, colégios jesuítas, aulas régias implantadas pelas reformas pombalinas, até os cursos superiores criados no Brasil, a partir da vinda de D. João VI em 1908, nessa época ainda não era explícito a preocupação com a formação de professores. Essa preocupação só veio com a Lei de Escolas de Primeiras Letras, que foi promulgada em 15 de outubro de 1827, como destaca Saviani, em 2009. Nessas escolas, o ensino deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, segundo apontava o artigo 4º, que descrevia que os professores deveriam ser treinados às próprias custas nas capitais e nas províncias. Logo, propõe-se então o preparo didático, no entanto, sem menção às questões pedagógicas. Em processo de crescimento na época, a formação de professores, segundo Saviani, 2009, deu mais um passo. Após a promulgação do Ato Adicional de 1834, que colocou instrução primária sobre responsabilidade das províncias, essa tende a adotar para a formação dos professores a via que vinha sendo seguida nos países europeus, a criação de escolas normais. A província do Rio de Janeiro sai à frente, instituindo-se em Niterói, já em 1835, a primeira escola normal no país, página 144. Essas escolas foram abertas em várias províncias, no entanto, foram fechadas e reabertas com frequência. Nessa época, a formação e preparação dos professores passou por várias reorganizações, predominando o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos. Visando a preparação de professores para escolas primárias, das escolas normais preconizavam uma formação específica. Logo, deveriam guiar-se pelas coordenadas pedagógicos-didáticas. No entanto, contrariamente a essa expectativa, predominou nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas escolas de primeiras letras. Saviani, 2009, página 144. Logo, os professores deveriam atentar-se para os conhecimentos que seriam ensinados às crianças e desconsideravam as questões didático-pedagógicas. O mesmo autor ainda destaca que essa via normalista de formação ainda perdurou ao longo do século XIX. Apesar dos contrapontos das escolas normais, essas trouxeram marcas significativas quanto à formação de professores. Demonstrava preocupação com o ensino, desenvolvendo um padrão dominante acerca dos conhecimentos transmitidos. Mas, por seguinte, a formação de professores ganhou um novo recomeço. Uma nova fase se abriu com o advento dos institutos de educação, concebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa. Nesse âmbito, as duas principais iniciativas foram o Instituto de Educação do Distrito Federal, concebido e implantado por Anísio Teixeira em 1932 e dirigido por Lourenço Filho, e o Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo, ambos sob inspiração do ideário da Escola Nova. Abre parênteses, idem, página 145, fecha parênteses. A partir de então, as escolas normais se transformaram em escolas de professores, que apresentavam um currículo com disciplinas na área da biologia, sociologia e história da educação, etc. Em 1932, aspirante da Escola Nova criou-se os Institutos da Educação. Por seguinte, segundo Saviani, 2009, abre aspas, a partir do Decreto-Lei 1190, de 4 de abril de 1939, que deu organização definitiva da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Fecha aspas, página 146. É notório que a formação de professores no Brasil percorre um caminho de inúmeras mudanças até chegar à década de 1970 que, abre colchetes, reticência, fecha colchetes,
Mesmo já estando em funcionamento inúmeras universidades brasileiras, com isto, as pesquisas educacionais movimentassem investimentos em interesses diversos, praticamente só o que era exigido do candidato a professor de ensino superior é que este tivesse o curso de bacharelado para o exercício competente de sua profissão. Situação essa que se fundamentava com uma crença de que, abre aspas, quem sabe automaticamente sabe ensinar, fecha aspas. Mesmo porque ensinar significava ministrar grandes aulas expositivas ou palestra mostrando na prática como se fazia. Cunha, Lima, 2009, página 3. Haja vista que somente o curso de bacharel não é suficiente para preparar esse profissional para a docência. Constata-se que a formação didático-pedagógica fornece embasamento que o auxilia na sua prática diária. Logo, a dispensa desses conhecimentos dificulta tanto o docente quanto os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. A mesma autora ainda argumenta que as políticas que se destinam à formação de docentes para o ensino superior têm influenciado de forma significativa, uma vez que estas têm como objetivo de atribuir, consolidar, controlar e incentivar os programas de formação continuada. No entanto, as universidades e os docentes passam por uma crise que, segundo as autoras, Cunha e Lima, 2009, página 4. A partir dos anos 80, o financiamento das instituições de ensino superior pelo Estado tornou-se inviável devido à crise fiscal que se instalou sobre os países, trazendo graves consequências e tornando inviável o modelo incrementalista que visava desenvolver o crescimento do centro de ensino superior, uma vez que ele depende dos montantes crescentes dos recursos em tempos absolutos e também de um aumento constante dos percentuais do orçamento público destinado à educação superior. Enfim, a universidade pública no Brasil se apresenta como cenário marcado por dificuldades e lacunas que necessita de novas mudanças, organização e ampliação de sua estrutura. Como destacado, a formação de professores no Brasil, conforme GATT 2010, bem como o processo de formação continuada, à medida que considera as organizações curriculares e estruturais, não pode deixar à margem. Abre aspas, abre colchetes, reticência, fecha colchetes. O entrelaçamento de processos cognitivos, afetivos, sociais, morais, dos conhecimentos, dos afazeres, das tomadas de decisões, das soluções de impasses, da lida com as ambiguidades e as diferenças, abre colchetes, reticências, fecha colchetes, página 92, fecha aspas. Além do que as atividades formacionais de índole continuada ressignificam as novas formas de organização e pode gerar encaminhamentos e desdobramentos específicos. As políticas destinadas à formação de docentes para o ensino superior ainda apresentam lacunas, necessidade como visto anteriormente. No entanto, algumas políticas destinadas ao ensino superior procuram formar profissionais capazes de atuar nesse nível de ensino, de modo que o processo de ensino e aprendizagem seja contemplado. A seguir, apresentaremos alguns pontos relevantes acerca da formação de professores sob a ótica das políticas nacionais. Subtítulo: A formação de professores para o ensino superior no contexto da legislação nacional. Sobre a educação superior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 9394/96, Brasil 1996, no capítulo 5 da Educação Superior, destaca que, artigo 43, a educação superior tem por finalidade 1. Estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 2. Formar diplomadas nas diferentes áreas de conhecimento aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaboração na sua formação continuada. 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica,
visando ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse modo desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Após a promulgação dessa lei, a Universidade Brasileira procura cumprir essas diretrizes, conscientizando seus docentes sobre sua atual realidade. No entanto, o cumprimento destas nem sempre ocorre de forma abrangente, uma vez que, considerada a realidade de cada região, docentes, concepção de ensino, exercem cada profissional posicionamento significativo acerca do fazer docente. Ainda sobre os desafios da formação de docentes para o ensino superior, Porto e Dias, 2011, destacam alguns argumentos relevantes apresentados por Veiga em 2010 a seguir. A. Construção e domínio de saberes. B. Unicidades, teoria e prática. C. Necessidade de ação coletiva, construindo assim redes de relações de sujeitos e saberes no contexto no qual ocorre o ensino. D. Autonomia é entendida como processo coletivo e solidário de busca e construção permanentes. E. Explicitação da dimensão sociopolítica da educação. F. A compreensão de que a preparação para o magistério é tarefa complexa e inerentemente política. G. Impossibilidade de separação da instituição em que ocorre os locais de mobilização, produção e comunicação de saberes. Página 5. As universidades contam ainda com programas nacionais de formação continuada, como programas de aperfeiçoamentos que oferecem bolsas para cursos de mestrados e doutorado como incentivo à pesquisa. Destacam-se, segundo Cunha e Lima, 2009, Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnica, PICDT, e o Programa de Apoio à Integração, Graduação, Pós-Graduação, PROIN, oferecendo bolsas de curta duração e bolsa cujo objetivo é induzir a formação de pessoal e a geração de conhecimentos. Ainda assim, segundo Rosenberg, 2007, página 77, abre colchete, reticências, fecha colchetes. As políticas governamentais têm influenciado e provocado, em grande medida, as crises vivenciadas pelas universidades federais nos últimos anos. Afetam o próprio desenvolvimento das práticas docentes e dos processos acadêmicos, como também promove a desvalorização e a desqualificação dos professores e técnicos administrativos que atuam nessas instituições, seja por meio dos baixos salários, da falta ou de cortes de financiamentos para estudos e pesquisa, seja pela inexistência de quaisquer incentivos políticos ou programas direcionados à formação do pessoal. Desse modo, compreende-se que mesmo com o programa de incentivo à pesquisa e docência, ainda há muito a crescer em nível de formação superior no Brasil, uma vez que as universidades ainda não apresentam programas suficientes para atender a demanda e a necessidade do país. Há que se considerar a importância da formação desses profissionais, uma vez que esses podem não resolver o problema da má qualidade do ensino,
mas desenvolvem um papel importante para o desenvolvimento da educação. A formação docente para o nível superior ainda carece de uma regulamentação mais específica, como argumentam Pimenta e Anastasiou, 2002. A formação de docente para o ensino superior no Brasil não está regulamentada sob a forma de um curso específico como dos outros níveis. De um modo geral, a LDB admite que esse docente seja preparado nos cursos de pós-graduação, tanto estrito como lato sensu, não se configurando esses como obrigatórios. Logo, a formação desse profissional quanto à dimensão didático-formativa aparenta não apresentar regras claras. Existem os cursos de pós-graduação como especialização, mestrado, doutorados, mas sem obrigatoriedade. A exigência se torna clara quando o docente presta um curso, por exemplo, que são exigidos cursos, títulos de acordo com critérios pré-estabelecidos em edital. Sobre a atuação docente no ensino superior, Araújo 2004, página 3, argumenta que a exigência posta pela lei, mais especificamente o decreto 2207/97, determina a quantidade de professores titulados que deverão exercer a docência em nível superior, assim estabelecido. No segundo ano de sua vigência, as instituições deverão contar com 15% de seus docentes titulados na pós-graduação, estrito sensu, dos quais 5% de doutores pelo menos. No quinto ano de vigência, com 25% dos quais 10% de doutores pelo menos. E no oitavo ano de vigência, com 1/3 dos quais 15% de doutores pelo menos. Pimenta e Anastasiou, 2002, página 40. Desse modo, para atuar no ensino superior, a regra é clara. O docente deve ser formado em nível de pós-graduação. Somente a graduação não é suficiente. Em decorrência disso, a procura pelos cursos de pós-graduação tem sido grande. Segundo Araújo, 2004, a procura tem sido principalmente pelos cursos na área da educação, como docência para o ensino superior, metodologia do ensino superior, didática do ensino superior e outros. No entanto, há que se considerar que não há uma fórmula pronta ou uma didática específica de aprendizagem e ensino. Esses argumentos estão presentes na fala de Pimenta e Anastasiou, 2002. Valorizando a preocupação dos professores de ensino superior com o exercício de suas atividades de ensinar, as pesquisas têm se situado no contexto de experiências e de programas de formação contínua em universidades, partindo de necessidades coletivamente detectadas, busca deixar os professores em condições de reelaborar seus saberes adquiridos em suas experiências de professor e de aluno, por eles considerados inicialmente como verdades, em confronto com as práticas cotidianas. Assim, realizam a pesquisa da própria prática, analisando à luz de quadros teóricos obtidos nos textos estudados ou filmes e outras atividades. O alargamento intencional da compreensão do processo de se construir continuamente como professor, do processo coletivo e do aluno como parceiro é elemento essencial à reflexão dos docentes. Nesse sentido, os saberes da experiência são tomados como ponto de partida, intermediados pela teoria e se voltam para a prática. Esse processo é fundamental na construção identitária da docência do ensino superior, página 58. A docência deve ser valorizada, assim como o docente e o seu exercício pedagógico, suas experiências e saberes advindos da prática. Esses aspectos são pontos que devem ser considerados e valorizados. Há que se considerar a importância e valorização desses profissionais para o país, que apresentam valores culturais e políticos,
uma vez que esses se encarregam de socializar o conhecimento historicamente produzido e consolidam valores e práticas sociais correntes com vida civil. Ainda assim, na atual conjuntura acerca da docência e no âmbito da universidade, os profissionais desse nível de ensino ainda enfrentam muitos desafios, que apresentamos a seguir alguns desses no item a seguir. Subtítulo: Desafios da docência universitária na atualidade. A docência no nível superior exige formação e competência em uma área, mais especificamente naquela qual irá atuar. A experiência profissional também é importante, uma vez que a prática ajuda a aprimorar os conhecimentos e domínio da ação que irá exercer. O domínio na área pedagógica se apresenta como um dos desafios aos docentes de ensino superior, como pode ser percebido nas palavras de Cunha e Lima, 2009. A docência no nível superior exige do professor domínio na área pedagógica. Em geral, esse é o ponto mais carente dos professores universitários, ou porque nunca tiveram oportunidade, ou porque a veem como algo supérfluo ou desnecessário para a sua atividade de ensino. Existem pelo menos 4 grandes eixos indispensáveis aos profissionais nesse processo: o próprio conceito de processo de ensino-aprendizagem, o professor como gestor do currículo, a compreensão da relação professor e aluno no processo e a teoria e prática básicas da tecnologia educacional, página 11. Se o objetivo da docência é a aprendizagem significativa dos alunos, logo esse profissional precisa compreender não só os saberes específicos e pedagógicos, mas os processos de ensino-aprendizagem, como se desenvolve o aprendizado, correntes do pensamento pedagógico de ensino e as teorias que norteiam sua prática pedagógica, etc., para que, assim, possa desenvolver seu trabalho de forma significativa. Sem o domínio dessas questões, o processo de ensino e aprendizagem poderá ser apresentado de forma fragmentada, sendo pouco significativa e satisfatória. Desse modo, a aquisição do conhecimento passa por uma sistematização consciente acerca de sua prática pedagógica. Logo, o mesmo se distancia de erros e ilusões de um conhecimento acabado. Outro fator relevante a ser considerado é o contexto o qual trabalha, que deve ser considerado pelos docentes. Haja vista que o docente do nível superior leciona em disciplina de determinado curso. No entanto, esse não faz um paralelo com as mesmas, apresentando apenas o que lhe foi solicitado, quiçá as disciplinas para a qual foi contratado a lecionar. A leitura da realidade e a necessidade de estabelecer relação com o contexto e as manifestações do conhecimento científico, como propõe Lima, 2008, propõe que, abre colchetes, reticência, fecha colchetes. A docência universitária deve primar pela superação do discurso pelo discurso, do distanciamento extramuros da universidade, da unilateralidade teórica, em detrimento à praxis educacional e transformações sociais. Assim, a sua busca deve estar centrada na dialogicidade e emancipação de sujeitos comprometidos consigo e com os demais por meio da conscientização do papel das instituições e dos indivíduos como coletividade. Página 6. Tomando como referência a ação-reflexão, ação como elemento de formação, esse se torna um desafio da profissão docente que proporciona a ressignificação e avaliação do ser professor na atualidade. A conscientização do ser docente, como destacado pelo autor, propõe uma superação do discurso e aproximação da universidade com os indivíduos e com o coletivo, ou seja, uma universidade comprometida com a realidade. Nos dias atuais, as informações vêm chegando cada vez mais com rapidez e logo requer dos docentes
conhecimentos e atualização acerca das novas ferramentas tecnológicas, como destaca Kensky, 2007, página 60, citada por Machado et al., 2011. As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em permanente estado de aprendizagem e adaptação ao novo. Não existe mais a possibilidade de considerar-se alguém totalmente formado, independente do grau de escolarização alcançado. Além disso, múltiplas são as agências que apresentam informações e conhecimentos a que se pode ter acesso, sem obrigatoriedade de deslocamentos físicos até as instituições tradicionais de ensino para aprender. Escolas virtuais oferecem vários tipos de ensinamentos online, além das inúmeras possibilidades de estar informado a partir das intenções com todos os tipos de tecnologias mediáticas. Nesse caso, tanto a docência quanto a formação docente necessitam de conhecimento e informação para um bom desempenho das atividades. Desse modo, essas ferramentas podem ser um meio de atualização e informação ou, no caso de falta de conhecimento ou domínio dessas, o docente pode ser considerado, abre aspas, desinformado, fecha aspas, ou desatualizado, uma vez que as novas tecnologias propiciam a aquisição de novas informações, conhecimento, ampliação de pesquisa e saberes. Outro aspecto relevante acerca da docência diz a respeito ao currículo que deve abranger, segundo Cunha e Lima, 2009. O trabalho em equipe multidisciplinar, comunicação e realização de relatórios, pesquisa em biblioteca, videoteca, usar computadores para a realização de atividades acadêmicas, a valorização da profissão, a pesquisa, a crítica, a cooperação e valores éticos, culturais e políticos, entre outros. Enfim, destacamos apenas alguns dos desafios que os docentes do ensino superior enfrentam na atualidade. No entanto, é imprescindível que estes busquem compreender que o exercício docente é uma atitude permanente de questionamentos na procura de soluções e reflexões acerca de sua prática. Sendo assim, rever, reavaliar, renovar e análise da prática são atos frequentes de indagações. Considerações finais. Diante do exposto, considera-se que a formação de professores no ensino superior passou por diversas fases até chegar à atualidade. No entanto, ainda carece de políticas que ampliem as ofertas de cursos, bolsas e financiamento deste nível de ensino, até mesmo de políticas de normalização dos cursos e que sejam apresentadas de forma mais clara. As reflexões apresentam ainda a necessidade de construção de uma proposta crítica de formação que compreenda a especificidade de cada área, além dos saberes pedagógicos didáticos e conteúdos curriculares pautados nas ideias de desenvolvimento profissional. A falta de objetivos, condições objetivas e subjetivas que propicia a formação crítica, reflexiva e coletiva acerca da prática docente ainda é uma realidade no Brasil. O docente, como agente mediador do processo de ensino e aprendizagem, enfrenta inúmeros desafios além da formação e competência em uma área mais especificamente naquela qual irá atuar. Destaca-se o diálogo, a reflexão, ação-reflexão como um desafio da profissão. A conscientização do ser docente propõe uma superação do discurso e aproximação da universidade com os indivíduos e com o coletivo,
ou seja, uma universidade comprometida com a realidade. A modernidade exige ainda mais dos docentes o domínio das novas tecnologias, que se tornou uma ferramenta de auxílio no trabalho docente, bem como na sua formação. Constata-se que o contexto de atuação docente precisa ser considerado, haja vista que este profissional leciona em disciplinas de determinado curso. No entanto, esse não faz um paralelo com as mesmas, apresentando apenas o que lhe foi solicitado, quiçá as disciplinas para a qual foi contratado a lecionar. Enfim, esse trabalho procurou apresentar algumas indagações e desafios acerca da formação de professores do ensino superior, bem como a docência nesse nível de ensino. Segundo as reflexões apresentadas, mostram que a formação de profissionais para o ensino superior ainda tem muito a alcançar e carece de organização política, estrutural e curricular. Desse modo, faz-se necessário o reconhecimento e valorização do docente para os pais, uma vez que este se encarrega de socializar o conhecimento historicamente produzido por meio da escolarização e, logo, esse exerce um papel de mediador dos valores e práticas sociais.